A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado ao Deus por essa oportunidade de ministrar mais uma vez a aula da Escola Bíblica Dominical. Meus queridos irmãos, a igreja já está em culto, viu? Nós já estamos tendo culto presenciais. Os irmãos compareçam. Mas nós temos na aula de hoje um tema muito importante, e às vezes a gente nem dá muita importância. É a questão de o testemunho, a chave para a fé. E o texto está em 1 João, capítulo 5, versos 6 a 19. Nós vamos ler na íntegra, eu vou pegar minha Bíblia, você que está em casa também pode pegar a sua Bíblia, e juntos vamos ler a palavra de Deus em 1 João, capítulo 5, nos versículos de 6 a 12. E o título já diz assim, o testemunho tríplice sobre Cristo. Então vamos lá. 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. E aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado pela tua palavra. Continua nos abençoando e nos dá sabedoria e entendimento para que possamos compreender o teu querer em nossas vidas. Abençoa essa aula, os alunos que estão em casa, a tua igreja. Ó Senhor, fala conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz. Desde já nós oramos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deixar a Bíblia aqui de lado. E, assim, rapidamente a gente pensa que testemunho aqui é aquele testemunho que a gente tem que dar de uma pessoa boa, de uma pessoa de Deus. Sim, perfeitamente. Mas o testemunho aqui que nós vamos falar é uma outra coisa. Ora, Jesus, quando começou seu ministério, o texto que a gente leu aqui fala que Deus dá o testemunho de Jesus, e esse testemunho é em água, através do seu batismo, e em sangue, através da sua morte na cruz. E o próprio Espírito, que testemunha de Jesus Cristo. Então, naquele episódio do batismo de Jesus, observe que, ali falando do batismo em água, né? Jesus é batizado por João Batista, e João Batista, ao ver Jesus, dá logo o testemunho dele, dizendo, capítulo 1, 29 de João: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é assim? E, imediatamente, após ser batizado, Jesus sai rápido da água e Deus dá o testemunho dizendo: Eis o meu Filho em quem me comprazo. Né? Testemunho de Deus dizendo: olha, esse aí é o meu Filho em quem eu me comprazo. E automaticamente vem um terceiro testemunho, carimbando, né? Aquilo ali, né? Aquele cenário que bem-aventurado e abençoado foram os que presenciaram, né?
O Espírito Santo de Deus repousa sobre a cabeça de Jesus em forma de pomba, afirmando, porque o Espírito não mente, o Espírito Santo é a verdade, e confirmando. Nós temos aí pelo menos 3 testemunhos, né? O de Deus, o de João e do Espírito Santo. Mas existe um 4º testemunho, né? Que é o testemunho nosso. É o testemunho daqueles que creem, daqueles que já têm a vida eterna, daquele que tem a certeza da salvação, daquele que crê que irá morar com Jesus, aquele que tem sede e vontade de proclamar que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Então, você vê que o tema da lição é o testemunho, a chave para a fé. Nós precisamos testemunhar esses fatos, essas coisas. Nós precisamos testemunhar, primeiro, que Jesus é o Filho de Deus. Nós precisamos testemunhar que Jesus é o único e suficiente Salvador. Nós precisamos testemunhar que Jesus morreu por nós para nos salvar, sendo ainda nós pecadores. Nós precisamos testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor da vida. E Jesus Cristo tem o controle sobre a vida eterna. Portanto, meus irmãos, nós precisamos ter essa compreensão. Nós precisamos seguir aquele ide de Jesus. Que Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, ide por onde quer que fores. Ide em todos os lugares, ide por todo o mundo, testemunhai essas coisas que tu tens visto e ouvido. Essas coisas de Jesus, não é? Que Jesus veio ao mundo, cumpriu sua tabela, sua promessa, e todo o trabalho de Jesus sempre foi voltado para testemunhar o Pai, aquele que o enviou. E esse testemunho, ele precisa ser passado ao mundo. Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que Jesus Cristo salva, liberta, cura. Que Jesus Cristo é o nosso advogado justo e fiel, que nos purifica de toda a imundícia e de todo o pecado. Que Jesus Cristo quer que, onde quer que Ele esteja, estejamos nós também. Mas, resumidamente, o testemunho dessa aula é esse. Deus testemunha dizendo, esse é o meu Filho amado. João testemunha dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo testemunha descendo sobre Jesus em forma de pomba. E eu? E você? Nós temos testemunhado de Cristo? A nossa vida pode ser um pouco do testemunho de Cristo? E aí, eu queria concluir essa lição de hoje, trazendo para vocês uma situação que a gente precisa compreender, né? Olha, o capítulo 10, o versículo 10 de João, eu vou pegar aqui a Bíblia de novo, se você puder pegar, porque ele é a chave da nossa lição de hoje, né? E você sabe que a chave para a fé, como diz o título da lição, é uma chave que abre as comportas para a nossa fé. É a chave que abre o segredo, né? É o guia, né? Que a gente vai ter da nossa fé. Então a chave da nossa fé é testemunhar de Cristo. Mas esse testemunho precisa ser verdadeiro. Então no capítulo 5 de 1 João, o verso 10 diz assim, ó, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus
o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do Filho. E ele diz, olha, quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem, não tem um filho. Então, se eu creio em Deus, e eu recebi, e eu tenho em mim a presença de Deus, o selo do Espírito Santo, se Jesus Cristo é para mim o meu Salvador, então, isso automaticamente dentro de mim vira um grande testemunho. Isso me dá prazer, de onde quer que eu esteja, seja a conversa que for, eu arrumar um jeitinho de dizer que Jesus é bom, que Jesus transforma, que Jesus muda. As oportunidades sempre batem à nossa porta, sempre chega à nossa presença. Se eu tenho certeza da minha salvação, então eu dou com toda a facilidade do mundo esse testemunho de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio ao mundo para morrer por nós, para nos salvar, para nos purificar dos nossos pecados, porque nós seríamos incapazes de realizar isso. E Jesus veio nos dar salvação pela graça, e que nós precisamos divulgar isso. Então, se eu tenho dentro de mim Jesus, esse testemunho aflora tranquilamente no meu conversar, no meu trabalhar, no meu comportar, no meu viver. Mas, se eu tenho uma grande dificuldade de falar de Jesus, ou enrolo para lá, enrolo para cá, digo que sou tímido, aí eu estou dando evidências de que o testemunho não está dentro de mim. O versículo 10 de João diz, olha, aquele que crê em Jesus tem o testemunho e esse testemunho ele joga e passa e divulga, né, e vive e dá esse testemunho da vida de Jesus, da vida eterna, de que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Mas nós vemos aí muitas pessoas que passam dias sem falar de Jesus, semanas sem falar de Jesus, meses sem falar de Jesus, sem testemunhar. Bom, partindo do princípio de que a gente só dá aquilo que a gente tem, como é que eu vou testemunhar de Jesus se eu não tenho dentro de mim esse testemunho? Ou seja, se eu não creio, se eu ainda estou em dúvida, se eu estou na igreja, mas não me dei conta disso. Então está aí a conclusão, o grande perigo que nós precisamos nos livrar dele. E sim, viver Jesus Cristo. Tem pessoas que vivem o LGBT, tem pessoas que vivem as drogas, tem pessoas que vivem a bandidagem e não tem nem vergonha. Dizem que é chique. Essas pessoas dizem que cafona e feio é ser de Jesus. Então, e por que nós que temos a vida eterna? Nós que sabemos que Deus disse, olha, esse aí é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E João Batista disse, olha, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Espírito Santo vem e comprova tudo isso. Então nós que temos o Espírito Santo de Deus, temos o prazer de testemunhar todas essas coisas. Porque não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido a respeito de Deus. E que Deus assim nos abençoe, que você possa meditar e que você venha à igreja, que os cultos já estão sendo presenciais. Que Deus assim nos abençoe. Até a próxima aula.